Passamos, então, a alguns processos com discussão preliminar e encaminhamento às comissões. Projeto de decreto legislativo, processo 2381, requerente vereadores Daiane Dias, Cristina Oliveira e Reinaldo Elias. Propõe a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Câmara Municipal de Pelotas, projeto de lei do Executivo, processo 2421, mensagem 9 de 2017, requerente Prefeitura Municipal de Pelotas, ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar para a função de assistente social e psicólogo por tempo determinado na forma de contrato administrativo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Processo em discussão preliminar. Para discutir, vereadora Fernanda. Esses cargos não teria concurso válido para ser chamado? Era essa questão. Acho que a gente deveria ver se não, né, até na própria comissão, porque me parece que tem um concurso ainda válido, que foi prorrogado, e esses cargos teria pessoal esperando para ser nomeado. Era essa a minha colocação. Continua em discussão. Encaminhe-se às comissões. Câmara Municipal de Pelotas, projeto de decreto legislativo, processo 2428 de 2017, requerente vereador Roger Ney. Ementa. Dá o nome da rua Laudelino Gonçalves Ribeiro, a rua 4 do loteamento Liberdade e dá outras providências. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Passamos agora, então, presidente, à ordem do dia. Pedido de informação com protocolo 2581. Do vereador Reinaldo Elias, bancada do PTB. O vereador que ela subscreve propõe à mesa diretora que, após o cumprimento das formalidades regimentais, com base no artigo 78, inciso 12, da Lei Orgânica do Município, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações. A. Se as doenças crônicas e degenerativas se equiparam às deficiências mencionadas no artigo 3º da Lei 5.212, de 5 de janeiro de 2006, uma vez que o artigo 4º da referida norma é taxativo quando às categorias de deficiências. B. Em caso positivo à resposta anterior, quais doenças crônicas e degenerativas se equiparam à deficiência que beneficia o direito ao passe livre? Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. É o que constava, presidente, na ordem do dia. Questão de ordem, vereador Marcola. Não, presidente, nós gostaríamos de pedir a Vossa Excelência a possibilidade de inclusão de uma moção que nós estamos apresentando na Casa, para ser enviada à Sua Excelência Prefeita Municipal, solicitando ela a sensibilidade no sentido de amanhã, na questão da paralisação, abonar o ponto dos trabalhadores que participaram do movimento de greve que ocorrerá na cidade. A gente gostaria de votar a moção e gostaria que Vossa Excelência pudesse incluir na pauta, se assim Vossa Excelência puder atender conforme o regimento a soberania do plenário. Coloco em discussão. Na verdade, é para discutir se os vereadores concordam com a inclusão na pauta. Se não houver quem discorde. Então, está aqui. Vereador Fabrício Tavares. Não, eu não sou contra a inclusão na pauta, acho legítimo, sem problema nenhum. Só quero dizer da minha posição aqui, tá? Que é seguir a orientação do governo, né? Nós vamos estar alinhado à determinação da senhora prefeita e entendemos que, sem entrar no mérito da questão, que é uma prerrogativa do gestor. No momento que o servidor, seu funcionário, trabalhador,
não cumpre com a sua obrigação de estar trabalhando em determinado dia, referente àquele dia, ele não receberá o salário. Então, simplesmente por essa posição, né? Agora, daí a tomar como posição de que nós somos contra isso, aquilo, é uma outra questão, né? Então, apenas para afirmar a nossa posição e a orientação do governo, é no sentido de apoiar a decisão tomada pela senhora prefeita. Continua em discussão. Vereador Marcos Cunha. Nós entendemos que, pelo momento que nós passamos no país, de gravidade, de consequências duríssimas para todos nós, inclusive para os próprios servidores, entendemos que seria aconselhável e até elogiável se houvesse sensibilidade por parte da prefeita de compensar esse dia com outro dia, trocar esse dia, permitir que esse dia os servidores pudessem participar da mobilização e faria, então, uma compensação no outro dia, né, da atividade de trabalho compensada. Não haveria problema nenhum, acho que é uma questão de equacionar, assim, levando em consideração o momento político que nós estamos passando no país. Continua em discussão. Na verdade, a moção ainda não chegou à mesa. Está chegando agora. Continua em discussão, uma vez que os vereadores que discutiram já tinham conhecimento. Se inclui em pauta. Se inclui em pauta. Está incluído. Concordo, há concordância para a inclusão em pauta. Então, o vereador Valdomiro Lima vai proceder à leitura da moção. Protocolo 2613, Câmara Municipal de Pelotas, proposição. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, os vereadores abaixo assinados propõem moção de apoio à greve geral e à liberação do ponto dos servidores municipais no dia 28/4/2017. Em discussão, para discutir, a vereadora Fernanda. Bom, agora a discussão do mérito. Por que nós estamos protocolando, né, os vereadores que assinaram essa moção, protocolam pedindo para que a prefeita reconsidere sua posição, em função de que todos os funcionários públicos, inclusive está num dos pontos da database, né, da proposta de negociação da database com os sindicatos municipários, a reposição de conflitos, ou seja, quando os dias não trabalhados, os dias paralisados em função de greve ou paralisações, eles são recuperados. Ou seja, não há prejuízo à população, porque há recuperação desses dias. Professores têm que cumprir 200 dias letivos, existem os 200 dias letivos, que é constitucional também. E essa reposição é feita. Por isso a importância de, nesse momento político, e aí eu trago, sim, a questão da prefeita Paula, primeira prefeita, né, primeira mulher no cargo do Executivo. Hoje, é contraditório o que ela está fazendo quando ela penaliza e ataca os trabalhadores no seu direito legítimo de greve. É um direito que está sendo retirado, são conquistas que foram trabalhadas ano após ano, é um retrocesso de 100 anos, no mínimo, né, aos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente quem vai se prejudicar mais com essas reformas trabalhista e previdenciária são mulheres, professoras, como a prefeita Paula, que é uma mulher e é professora. Por isso que nós pedimos e solicitamos para que ela tenha esse olhar nesse momento político que nós estamos vivendo e que reconsidere esse corte de ponto, porque, sim, a população não vai ficar desatendida, os serviços que são prioritários, por exemplo, saúde, enfim, eles vão estar sendo atendidos, porque tem que ter um mínimo de atendimento para a população, mas outros serviços vão ser recuperados, por exemplo, a educação, que sempre recupera, e depois se vê um calendário de recuperação desses dias. Vários prefeitos também, a gente também tem que levar em consideração, inclusive o prefeito de Canguçu, que é do PMDB, que está lá hoje à frente do Executivo Nacional, enfim, da presidência, e o prefeito aqui de Canguçu, que é do PMDB, está fazendo o ponto facultativo.
por entender nesse momento político que nós vivemos e também por uma questão de bom senso, como eu já disse. Como que o funcionário público vai trabalhar se não tem ônibus, se não tem condições de ele ir? Amanhã não vai ter condições das pessoas saírem da sua residência para trabalharem. Tem mobilização em todo o país, é uma mobilização nacional, e seria muito mais digno e menos contraditório se a prefeita Paula reconsiderasse esse corte de ponto e sim, se somasse para que essas lutas, para que essas reformas, para que essas reformas não sejam validadas, que elas não tenham... não passem agora pelo Senado a reforma trabalhista e nem a reforma previdenciária na Câmara de Deputados. Então, por isso a importância de que nós possamos, sim, os municipários possam estar sem o corte de ponto e para que as pessoas tenham como fazer essa mobilização nesse momento em que a gente está vivendo no nosso país. Continua em discussão. Vereador Fabrício Tavares. Bom, agora sobre o mérito, então, da questão, a posição da prefeita é simples, é uma posição que não entra na questão do mérito das reformas, se ela é a favor ou se ela é contra. É uma posição de gestora responsável. Considerando, por exemplo, na iniciativa privada, se um servidor, por exemplo, esses dias eu dei um exemplo, vou dar de novo, se um funcionário do comércio não for trabalhar amanhã, ele não vai receber. Então, é a mesma coisa. A prefeita, como gestora, tomou essa decisão de que é um dia normal, comum, e que aquele servidor que não for trabalhar não vai receber referente àquele dia não trabalhado. Então, a orientação do governo, a bancada base do governo, é no sentido de não corroborar com essa moção apresentada. Para discutir, vereador Ivan. Alô. Eu acho que essa moção, ela não pode ser tratada como falta ao trabalho. É outra coisa, falta ao trabalho, até nesses casos tu pode justificar e ter abonado. Segunda questão, é a questão da greve que está se tratando, não é falta ao trabalho, são coisas diferentes. E outra coisa, exercer o direito de greve. E outra questão é o seguinte, amanhã vai ser um dia normal. Não vai ser um dia normal. Não vai ter ônibus, por exemplo. Como é que vai justificar que o cara venha de longe, o funcionário, porque não teve ônibus para ali? Bom, é um dia normal, a prefeita está prevendo um dia normal. Está errado isso aí. Então, acho que ela tem duas razões, pelo menos, para não fazer isso. Primeiro, que não se trata de falta ao trabalho, se trata de exercer o direito de greve, que é o direito previsto. E segundo, que amanhã vai ser um dia completamente diferente de outros dias. Então, acho que a prefeita está errando, se antecipando a um erro duplo dela. E a gente pede que ela, em função dessa discussão aqui, desses argumentos, repense isso. Continua em discussão. Vereador Ornel, Ordemar Ornel. Claro, mais velho, nós todos, verdade. Eu segui... Aqui vai cair aqui. Eu quero seguir a linha do vereador Ivan Duarte. Por mais divergências que a gente tem, mas nesse ponto ele vê a situação de uma forma me parece mais correta. Primeiro que amanhã não é, no Brasil, um dia igual aos outros. Ponto. Segundo, amanhã não se chama de falta ao serviço. Não é faltar ao serviço. Não é não ir trabalhar. Pelo contrário, é trabalhar muito mais. É trabalhar pelo país, pela geração de agora e pela geração que vem. Então, não é trabalhar como igual aos outros dias.
É trabalhar muito mais. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. O que está se discutindo nessa moção é a posição política de cada um dessa casa. O que está se discutindo aqui é se efetivamente os discursos da tribuna ou as nossas posições são verdadeiras ou são só para fazer notícia de jornal. O que está se discutindo é a posição política da casa. É uma moção. É o que se quer, o que se imagina, o que se desejaria. É isso que está se discutindo. Quarto ponto. Há uma impossibilidade técnica dos trabalhadores comparecer ao serviço amanhã. Porque setores vão fazer greve. Então, mesmo aqueles que desejariam ir, não vão ter a possibilidade técnica. É o caso do meu amigo Tavico, que mora na praia e não vai ter ônibus para vir. Esse é um caso concreto, claro, evidente. E aí eu vou penalizar o rapaz, que está tecnicamente possibilitado de vir, e outros tantos milhares de funcionários, igual o caso que eu tenho como exemplo justo. Então, teríamos aqui 4 motivos para dar, que eu acho que é importante, e é para isso que nós estamos aqui hoje, estamos discutindo essa moção. E eu assinei, subscrevi, por entender nesses 4 argumentos. Senão, eu não vou poder depois dizer aqui, reclamar, que quando na hora de lutar eu me escondi. Eu fiquei em casa. Aí depois eu vou querer chorar pela luta que eu não fiz. Essa é a questão. Ou eu luto agora e depois eu vou ter até o direito de chorar pelos direitos que me foram tirados, ou dos meus filhos, ou então eu não vou poder nem chorar mais, porque eu fui covarde na hora de fazer. Então, esse é o meu posicionamento, senhor presidente, no sentido de votar favorável à moção e subscrever a moção. E outros tantos que certamente já virão por aí, mas 4 são fundamentais. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Marcos Cunha. Foi levantada até essa questão pelo vereador Ornel, presidente. Eu acho que nós tínhamos que ter uma posição da casa também nesse sentido. Eu queria agregar aquilo que nós tínhamos em relação à prefeitura, mas que também houvesse compreensão da casa, a direção da Câmara de Vereadores, com relação aos nossos funcionários que amanhã vão participar da greve geral e não irão vir trabalhar na casa. E outros tantos que, impossibilitados pela falta de transporte coletivo, também não poderão vir trabalhar. Acho que a mesa também deveria se manifestar nesse sentido de compreender que amanhã é um dia de greve nacional, é um dia diferenciado, e assim como nós estamos pedindo que o Executivo tenha essa compreensão e não desconte daqueles que não forem amanhã trabalhar, que também a mesa da Câmara de Vereadores faça o mesmo. Para discutir, vereador Valdomiro. Presidente, não, a preocupação que a gente tem é do serviço público é os serviços essenciais. Como está se analisando aí, a maioria do transporte coletivo não vai trabalhar, então a gente fica com preocupação, porque segunda-feira é feriado. Aí, sexta-feira, os funcionários vão trabalhando, segunda tem um feriado. Quer dizer, tem o fim de semana todo, então a população vai ficar sem atendimento desde sexta-feira até terça-feira, em postos de saúde e situações de emergenciais. Como é que fica essa situação se não terá ônibus? Então, teria nós fazer uma moção para as empresas de ônibus, deixar alguns ônibus essenciais também para os trabalhadores, fazer uma moção para que as empresas de ônibus trabalhem, em alguns ônibus seja cedido para os funcionários públicos que têm serviços essenciais na prefeitura, para não deixar a população desassistida. Então, nós teríamos que analisar bem a situação, que tem um feriadão pela frente, mais a sexta-feira paralisada. É uma preocupação que fica deixando a população completamente desassistida a partir de hoje até terça-feira que vem. Obrigado. Para discutir, vereador Anderson. Oi. Bom, são duas situações. Uma, a prefeita foi eleita no primeiro turno, legitimamente, tomou uma posição política de cortar o ponto de quem não vai trabalhar. E é legítimo. A segunda é uma posição que nós estamos discutindo do Poder Legislativo, né? Uns vão se manifestar favoráveis à moção, outros contra, também é legítimo.
que eu acho que tem no direito à greve é um número mínimo de prestadores de serviços nos serviços essenciais, mesmo no transporte coletivo, nos serviços públicos da prefeitura, e essa questão tem que ser respeitada. O PTB, a gente conhece a posição do vereador Reinaldo, mas eu, no meu caso, pessoal, voto contra a moção, porque acredito que tem que ter um mínimo de serviço público funcionando, até pelo que falou o vereador Valdomiro, nós passaríamos aí 4 dias sem serviço. Em discussão, vereador Marcola. Senhor presidente, senhores parlamentares, da mesma forma que nós, do Bloco Democrático, apresentamos a moção com apoio, já queria agradecer ao vereador Reinaldo e à vereadora Daiane também, que assinam a moção, sensibilizar a excelentíssima senhora prefeita, o vereador nos falou aqui, se ela ganhou a eleição, agora ela é prefeita de todos, e nós respeitamos isso, não tem terceiro turno de eleição. Agora, aquele dia ela esteve aqui, nós pedimos que ela tenha sensibilidade, e também nós queremos aqui o apoio de todos os parlamentares que representam a população, e os funcionários públicos municipais fazem parte da população do nosso município. Eu não consigo entender, e essa seria a sensibilidade dos senhores parlamentares, nós aprovarmos a moção e também sensibilizar a prefeita, como um professor que tem que se deslocar, vamos contar, até lá o Baquini, sem ônibus, vai conseguir trabalhar. O funcionário ganha R$400, o básico, a prefeitura faz complemento, é 478, o básico faz complemento para ganhar um salário mínimo. O pobre do professor, o pobre do merendeiro, o pobre dos trabalhadores da educação, ainda mais os outros. Não tem possibilidade de pegar um táxi, não tem carro, não tem moto, usa o transporte coletivo que já anunciou que irá parar. Aí, primeira notícia, olha, se eu não tenho como chegar ao meu destino, vou sair de a pé. Olha, eu já ouvi, teve um funcionário que disse assim, olha, teve um secretário que disse assim, olha, faz o seguinte, tu arranja a casa de alguém aqui e dorme. Olha, não, tá bem, mas ninguém está... A Vossa Excelência já falou, eu só estou aqui tentando sensibilizar para dizer que aqui a gente não está fazendo terceiro turno de eleição, o que o vereador nos falou, a prefeita ganhou, só que ela é prefeita dos que ganharam, dos que perderam. O que nós estamos falando aqui é em nome da população da nossa cidade, e os trabalhadores públicos municipais fazem parte da população, e os trabalhadores poderão ser prejudicados, porque não é só o corte do ponto daquele dia, significa o corte a mais. Perde domingo, perde os direitos, perde tudo. Está ali o nosso sindicalista, o Éder, que vai falar e vai dizer isso. Então, por isso, se a prefeita tiver sensibilidade de entender, é isso que eu quero perguntar para a prefeita. Como um triste trabalhador público municipal que tem que se deslocar até o Baquini, onde tem escola, e mora ali no bairro Santa Terezinha, que eu conheço, irá fazer se não tem bicicleta, se não tem carro, se não tem moto e se não tem o transporte? A culpa não é dele. Certamente eles querem trabalhar, meu querido vereador Ademar Anel. Tem muitos trabalhadores, já vou concluir, presidente, que é uma realidade que nós vemos ganhar mísero R$478 e ter o complemento do salário, que vão para a escola até para poder se alimentar, porque passam dificuldade nas suas residências. E amanhã não terão a possibilidade. E aí o que ganha de compensação é o corte do ponto. É lamentável esse fato, nós já pedimos, aquele dia falei, olhando para a prefeita Paula, lá estão nos assistindo, sensibilidade. E aqui os senhores parlamentares, nós estamos na roda gigante. Quem está na oposição hoje, já foi governo, e amanhã poderá ser governo de novo. Quem está no governo hoje poderá passar a oposição. E aí que cara vão ficar? Vamos ter minimamente aqui, nós representamos todo o corpo da população da nossa cidade. Vamos pensar na população, nos trabalhadores, depois pensamos na questão do governo, sim ou não. Muito obrigado. Continua em discussão. Para discutir, vereadora Daiane. Bem, em relação à moção, eu assinei essa moção, sou da base do governo, legitimamente reconheço isso, mas muito antes de ser da base do governo, eu sou uma cidadã pelotense, eu sou uma mulher que já estive também enquanto servidora. Eu iniciei a minha vida profissional trabalhando nas antigas creches, depois fui monitora de escola. E muitas vezes, quando acontecia
esse tipo de ações em relação ao corte do ponto. Eu lembro perfeitamente, porque não tinha carro, não tinha como pagar um táxi, na época não tinha ainda mototáxi. Muitas vezes eu acabava me deslocando a pé para a Escola Jeremias Frois, aqui no final do Porto. Imagina, saía do Fragata a pé para poder cumprir o meu horário. E isso sempre... E chegava lá, muitas vezes, as crianças ou os alunos, enfim, não estavam presentes. Mas, mais do que isso, não adianta eu subir na tribuna, e como eu vou fazer agora, daqui a pouco, falar sobre esse momento político, falar sobre esse desmonte, esse ataque, e não estar participando, não estar junto do trabalhador pelotense que quer sair às ruas amanhã para reivindicar os seus direitos. E, mais do que isso, eu acredito, porque também já estive dentro da gestão municipal, quando se tem o ponto facultativo, os serviços essenciais eles não param. A Secretaria de Assistência funciona, os postos de saúde, enfim. Então, quer dizer, os serviços essenciais eles vão permanecer, a população não vai ficar desacolhida, não vai ficar desassistida. E, se for nesse sentido, quando se dá o ponto facultativo, como ficam, quando se decreta o ponto facultativo, como é que ficam os serviços e o cidadão? Então, dessa mesma forma, em razão a tudo isso, a esse momento político e retrocesso que a gente vive, eu apoio essa moção. Independente de base ou oposição do governo, não é ideologia que eu estou aqui discutindo. Eu estou aqui falando enquanto uma mulher pelotense, uma cidadã que está revoltada com todo esse desmonte que está acontecendo no nosso país. Continua em discussão. Em votação. Para discutir, vereador Daniel. Bom dia a todos os colegas. Só para deixar claro e até levantar isso aí com os colegas vereadores, com a moção ou sem a moção, a decisão é da prefeita, é uma questão de gestão. Depende dela, né, fazer o corte do ponto ou não. Não depende, daqui a pouco alguém está nos assistindo agora pela TV Câmara ou pelas redes sociais, vai entender que quem é a favor da moção, a prefeita então vai atender e vai atender a moção. Não, na verdade, depende, sim, de única e exclusivamente da decisão da prefeita Paula fazer essa decisão, e não da nossa movimentação agora, nesse momento da moção. Só para deixar registrado aí essa posição. O vereador Daniel está com a palavra, os vereadores que já discutiram, já discutiram. Qual é a questão de ordem que o senhor vai... Primeiro, diga, questão de ordem. Não, qual é o artigo que está sendo infringido e que a ordem não está sendo cumprida e que o senhor vai cumprir? Porque, para discutir o assunto novamente, não, o tema está sendo discutido. Não houve nenhuma proibição, não houve nenhuma interferência, não houve nenhum descumprimento do regimento que possa proceder. Então, questão de ordem para encaminhar, pois, mas... O líder do governo já discutiu também. Vamos colocar em votação a moção. Vamos colocar em votação. Votação, pode ser votação, pedir requerimento de votação nominal. Questão de ordem, qual é o descumprimento... Não, então o senhor quer discutir, não é questão de ordem. Para discutir, vereador Éder Blanc. Na verdade, mais é para fazer uma proposta, presidente. A discussão, já foi feita a discussão aqui, a gente entende que o ponto facultativo pode acontecer por parte da prefeitura, até porque não vai ter transporte coletivo, a princípio não tem nem horário para retorno do transporte coletivo, porque vai ser feita uma greve geral, as centrais sindicais vão estar em frente às empresas, fazendo piquete, e rodoviário queira sair ou não queira sair, não vai sair, porque vai ter um piquete na frente das empresas. Tá? Então, que eu acredito isso aí. Presidente, acho que botaria até em votação nominal essa moção aí, se pudesse. Obrigado. Votação, então, pela moção será nominal. Para discutir, vereador Toninho. PSB.
Senhor presidente, vereadores, até entendo ali a posição do vereador Daniel Treziak, que compete à prefeita a decisão. Mas acho que é importante o posicionamento do vereador quanto à comunidade. Eu mesmo, dentro de casa, a minha esposa é professora municipal. Ontem ela estava fazendo toda a cobrança a respeito da paralisação. Eu jamais posso me furtar a esse momento uma questão a nível nacional, né? A cobrança dos funcionários públicos municipais, ainda mais os professores, né? De fazer um movimento que mexe com a vida das pessoas por 30, 40 anos. 40 anos, 50 anos. Então, esse momento aqui, a importância se dá do posicionamento do vereador. Então, só para fazer o meu registro, assinei a moção, também em defesa, que é a questão da vereadora Daiane, que também como funcionária pública municipal, subscrevo em defesa do funcionalismo uma questão a nível nacional. Para discutir, vereadora Cristina. Eu, em parte, eu não concordo com o Daniel, porque, na verdade, o vereador ele está aqui. Obviamente que a decisão será, sim, da prefeita Paula, mas o vereador ele está aqui para apoiar o trabalhador. E, na verdade, independente da posição da Paula, ser a favor ou não, o vereador tem que se posicionar, sim, se ele é a favor do trabalhador. Obrigado. Não havendo. Para discutir, vereador Ornel. Na verdade, não é nem discutir, eu só queria um esclarecimento, vereador. Que o vereador Marcos Cunha levantou uma questão, se envolve os funcionários da Câmara. Né? Se o pedido envolve os funcionários da Câmara. Eu não sei se foi incluída no anexo. E segundo, eu também não concordo, a questão do vereador Daniel, só para esclarecer, vereador, não é uma decisão única da prefeita. A prefeita vai decidir em função das circunstâncias do coletivo. Então, de repente, isso aqui pode ser com base para a prefeita. Agora, é muito simples dizer que a prefeita é culpada. Não. Culpados são todos nós que votar a favor ou contra. A prefeita é apenas uma das pessoas desse grupo. Vamos defender a prefeita nesse caso, não é para querer atirar a pedra na Geni. Cada um tem que assumir a sua parte no processo de sua culpa. Não é verdade? Se não, a prefeita é culpada, não. Todos que votarem a favor, tem que se posicionar. É isso que a comunidade quer. Em votação nominal, então, a moção. Vereador Daniel Treziak. Não. Não. Vereador Dila. Vereador Dila? Sim. Vereador Enéas Clarindo? Não. Vereadora Cristina Oliveira? Sim. Vereador Marcos Cunha? Sim. Vereador Éder Blanc? Sim. Vereador Anderson Garcia? Não. Vereador Reinaldo? Sim. Vereador Rafael Dutra? Ausente. Vereadora Zilda? Não. Vereador Toninho Pérez? Sim. Vereadora Daiane Dias? Sim. Vereador Marcos Ferreira Marcola? Sim. Vereador Ivan? Sim. Vereador Valdomiro Lima? Não. Contra a moção. Não. Vereador Ademar Ornel? Sim. Vereador Fabrício Tavares? Não. Vereador Roger Ney? Ausente. Vereador Salvador Ribeiro? Ausente. Vereadora Fernanda Miranda? Sim. 11 votos sim, 6 votos não, 3 ausentes. A moção, então, está aprovada por maioria. Com relação, só não há mais nada na ordem do dia, com relação à manifestação da Câmara, que foi pedida, embora não conste na moção, a Câmara de Vereadores, uma vez que recebe pessoas de todas as opiniões,
tanto sim como não, estará funcionando normalmente, ainda mais que os horários de manifestações não, e a mesa diretora já conversou e resolveu, por maioria também, e as manifestações, além do que as manifestações normalmente não ocorrem no horário de funcionamento da Câmara, que é das 8h30 às 13h30, mas, de qualquer forma, a Câmara estará aberta para atender as pessoas que são contra ou a favor da manifestação também. Esclarecimento, vereador Marcos Cunha. A minha pergunta foi a respeito daqueles funcionários que, ou porque estarão participando da greve, ou porque não conseguirão chegar ao trabalho, porque vai haver, pelo menos a indicação é que haverá paralisação do transporte coletivo. Muitos dos nossos funcionários precisam do transporte coletivo para se deslocar, para vir para o trabalho. A minha pergunta é, vai haver desconto do dia daqueles que não vierem por conta da paralisação ou não? Isso vai ser analisado pela direção com as justificativas que ocorrerem dos servidores que não puderem comparecer. E não é motivo para... Aliás, é motivo... Isso é gestão. Isso é gestão da Câmara Municipal. E como é que vai ficar os serviços essenciais se o transporte coletivo vai... Questão de ordem, vereadora Fernanda, que se refira a algum descumprimento do regimento. A questão de ordem não é para nós ficarmos discutindo gestão. A gestão da Câmara é feita pela direção da Câmara. Vereadora Fernanda. Trazer a questão constitucional, porque, na verdade, existe na Constituição, e aí sim é uma questão de ordem, se a gente for pensar, porque é direito das pessoas fazerem greve, é constitucional a fazer greve, e eu gostaria que respeitasse o uso da palavra. Outra questão como que... O vereador Ornel acabou de falar, no momento que não era questão de ordem. Não, ele discutiu no momento que era questão de ordem. Por favor, me respeita. Eu não terminei a minha fala. Não, mas eu vou lhe explicar. O vereador Ornel discutiu primeiramente quando da proposta da moção. Discutiu. Primeiro da proposta da moção, posteriormente do mérito da moção. Isso é calamento, né? É calamento, como diz o vereador Marcos Cunha. Então, a senhora não está mais com a palavra. Cumprida a ordem do dia,